Fala pessoal, tudo beleza? Tudo em ordem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Eu me chamo Rafael Mendonça. Você que está chegando agora no canal, eu sou teólogo, sou pastor, sou formado em escatologia bíblica, sou formado em grego e hebraico bíblico e sou formado em psicologia comportamental. Então, pessoal, você vai ver assuntos diversos aqui no canal, falando sobre todos esses temas, essas temáticas que são a minha área de estudo. Enfim, desde os anos 90 e alguma coisa, eu sou um assíduo pesquisador sobre geopolítica, nova ordem mundial, teorias da conspiração e assuntos relacionados a toda essa temática. Então, eu prometi para os inscritos que eu falaria e explicaria também sobre essa questão do que está acontecendo no Sul, no campo da geopolítica e na questão escatológica. Peço que você assista até o final desse vídeo, vai ser muito importante, vai esclarecer muitas coisas, inclusive eu já peço o seu like e a sua inscrição desde já. Há um compêndio material muito grande aqui sobre todas essas temáticas que eu falei para você se divertir à vontade. Então vai aí, clique em curtir, eu estou dando um tempinho aqui para você dar essa fortalecida, porque é isso que faz o nosso canal crescer. Essa é a única rede ainda que nós ainda somos pequenos, Telegram, Instagram, são redes que nós já trabalhamos há muito tempo. Enfim. Então, pessoal, muitas pessoas estão me perguntando o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, visto que há muito tempo eu venho trazido vídeos, assuntos que nos mostram que algo na Terra não está bem. Estão acontecendo tempestades constantes, deserto nevando, coisas acontecendo lá no Oriente Médio, onde a temperatura chegou a cair em menos de 5 minutos, como se fosse em torno de 45 graus para menos 50, menos 80, e muitas coisas estranhas vêm acontecendo no clima do mundo. O que seria isso? Bem, vou seguir aqui algumas pautas certinhas para você sair daqui extremamente bem informado, sem nenhuma dúvida. Se você quiser também estudar mais a fundo, tá aí os nossos canais de estudo, canal restrito, dezenas de documentários exclusivos de temáticas profundas de teoria da conspiração, escatologia, assuntos bíblicos e muito mais. Então, o nosso curso Mistérios do Apocalipse, onde eu reúno toda a gama de conhecimento escatológico que eu adquiri no decorrer das últimas 2 décadas, como professor de seminários, e também o curso da inversão do campo eletromagnético e a grande tribulação, onde eu explico tudo sobre o campo eletromagnético da Terra e os eventos que vão, na verdade, desembocar dentro do Apocalipse com mais força. Será o campo eletromagnético que causará os eventos do Apocalipse. Enfim, foi visto essa anomalia magnética recente aí do Atlântico Sul. Essa anomalia magnética que você já está vendo aí na tela, ela está sobre o sudeste e o sul do Brasil com muita força. Eu falei sobre isso há mais de um ano atrás, falando que aconteceriam essas enchentes que começaram no sul, se intensificariam. Falei sobre algumas coisas que aconteceriam em Florianópolis, em Curitiba, e assim sucedeu. Isso não é profecia, isso é estudo, muita dedicação. Então, pessoal, principalmente na questão do campo eletromagnético, ou, como você prefere, geomagnético, enfim. Então, minha gente, você está vendo essa imagem aí, o sul do Brasil ele se tornou praticamente ali uma bomba relógio. E a anomalia ela cresceu bastante, ela já está pegando parte da África, mas no momento a sua maior potência é aqui no Sudeste e no Sul. Então, minha gente, o que essa anomalia quer dizer? A ciência diz que o cinturão de Van Allen, ele está, obviamente, em volta da Terra, protege a Terra de radiação cósmica, de ventos solares. E esse cinturão ele é mais próximo nessa região, sudeste do Brasil e sul, principalmente a região sul. Então, minha gente, isso quer dizer o quê?
coisas começaram a acontecer no âmbito de catástrofes nessas regiões. Eu sempre alertei do perigo do Sul, principalmente Rio Grande do Sul, toda essa região do Sul, sobre essas questões ligadas ao campo eletromagnético sobre o Brasil. Quem nos acompanha no curso do campo eletromagnético sabe, eu já expliquei profundamente, vai haver um evento chamado inversão do campo eletromagnético, eu explico profundamente isso. Esse campo eletromagnético ele nos protege das radiações solares, né? A gente pode chamá-lo até de cinturão de Van Allen. Então, ele nos protege dos ventos solares, das partículas solares e tal, que prejudicariam a vida na Terra, segundo a ciência moderna. Então, minha gente, muitas coisas vão começar a acontecer nesse período agora. Por quê? No início dos tempos, no dilúvio, houve a primeira grande inversão do campo eletromagnético. A terraformação era um pouco diferente. O nosso céu, olhando para cima, ele era vermelho devido à alta concentração de gases, o oxigênio era mais intenso, nós hoje não teríamos como respirar, nosso pulmão certamente entraria em colapso, não duraríamos sequer talvez um minuto, porque a genética do povo era um pouco diferente, haviam gigantes naquele período, não haviam pessoas do nosso tamanho, era um mundo mais pré-histórico. Então, nesse período da Era Pré-Diluviana, que eu explico até dentro do canal Restrito, nas séries Mistérios da Era Pré-Diluviana, os homens tinham mais ou menos em torno de 10 metros de altura. O livro de Enoque espelha muito esses assuntos, a gente fala profundamente sobre isso, mas eu estou dando um resumo básico para você entender. Então, ocorreu a primeira inversão eletromagnética nesse período, na Era Pré-Diluviana, nos tempos de Noé. Houve a arca e tal, tudo mais. E aí entramos em um novo tempo. Quando ocorreu a inversão, naquele tempo não haviam montanhas, era tudo como se fosse o planeta um vale, não haviam oceanos. Na proximidade da inversão, o que ocorreu com a água? A Bíblia ela é bem clara, começou, obviamente, ali surgiu Pantalassa, um oceano bem curto, começaram a surgir alguns riachos, fontes de água, poços, enfim. Por quê? Porque o campo eletromagnético começou a baixar. Então, como a água ela é diamagnética, então o que ocorreu? Ele, ao forçar, então, as águas que estavam embaixo do solo, lá embaixo, elas começaram a subir. Então, datados os 120 anos de Noé para cá, o povo começou a ver água, oceano, o Pantalassa, inclusive arqueólogos já dizem que ele é um oceano da Era Pré-Diluviana bem novo, não existe desde o início. Não chovia naqueles tempos, a Bíblia é bem clara, haviam apenas orvalho, a chuva veio depois da inversão do campo eletromagnético. Enfim, foi passado o tempo, o limite de oxigênio na atmosfera do mundo ele reduziu, então, obviamente que as coisas começaram a reduzir. O homem ficou menor, as gerações que vieram de Noé, que eram ainda de homens de 10 metros de altura, 9 metros, elas começaram a diminuir conforme foi passando o tempo, foi mudando as gerações, foram diminuindo, mas sempre houveram resquícios de gigantes do passado. Por isso que a gente vê no Antigo Testamento ainda a existência de gigantes. Enfim,
esse evento vai se repetir. E é no nosso tempo. A inversão, na verdade, começou em torno de 400 anos atrás, quando completou 200 anos, ocorreu alguns eventos no planeta, e de 100 em 100 anos vem ocorrendo eventos muito fortes, e na nossa geração é marcada o tempo final, segundo alguns cientistas, da última inversão do campo eletromagnético, marcando o início do apocalipse. O que eu estou dizendo é a ciência baseada com as escrituras, são notícias, isso aí. Se você pesquisar, você vai descobrir. Então, pessoal, o campo eletromagnético está dando seus últimos suspiros, então está começando a aparecer falhas no globo terrestre. China, Arábia Saudita e Brasil são as principais falhas. Na inversão eletromagnética, tem um local marcado chamado paralelo 33. Se você estudou história, há uma linha exatamente no mapa mundi, aonde historiadores explicam, arqueólogos, eles falam que as, as antigas gerações, não, os antigos povos, eles viviam exatamente em cima daquela linha e aonde eles sobreviveram aos grandes cataclismos da história da população humana ou da humanidade. Então, o paralelo 33 é considerado uma área muito segura hoje, exatamente pelos cientistas, e a elite globalista sabe disso. Nós estamos fora do paralelo 33. Então, nós que estamos aqui na América do Sul, na inversão vai ocorrer primeiro, quando a inversão estiver mais acentuada, chuvas sem limite, depois queda de granizo, enchentes. Na segunda parte, onde vai haver chuvas sem limite, vai haver uma mistura na questão das estações do ano. Vai ter um pouco de frio próximo ao verão e um pouco de calor próximo ao inverno. Como no momento hoje aqui, 9 de maio, no Rio de Janeiro, está fazendo um calor danado. Então, pessoal, sinais nos mostram que a inversão já está iniciando seus pontos finais. E a última fase, exatamente do que eu quero dizer aqui, são 4 estados, digamos, da ação do plasma no planeta. O último, depois das enchentes, é o fogo. Então, nós vemos, dentro dessa questão da anomalia magnética do Atlântico Sul, muitos sprites no céu. É isso que você está vendo aí na tela. Isso foi visto e, inclusive, postado na rede pelos nossos amigos do Rio Grande do Sul, Curitiba. Isso foi visto muito comumente lá. Esse é um grande sinal da anomalia magnética do Atlântico Sul e é um grande sinal da falha no campo eletromagnético e da proximidade desse grande evento. Então, pessoal, essa anomalia ela está causando outros problemas maiores. Olha esse vídeo aqui, por exemplo. Você já está vendo esse vídeo aí na tela. Olha essa anomalia entre o Brasil e a África e essa marca amarela e vermelha mostrando uma alta concentração de calor. Não sabemos se ela está vindo de baixo ou de cima. Recentemente foi descoberto uma quantidade de água muito maior no subterrâneo da Terra do que os oceanos todos em cima. Isso tem muito a ver com a criação de Gênesis. Então, o muito sinistro desse vídeo, você vê quando ele apaga e acende, a anomalia some. Isso dá a entender que ela está vindo, alguns dizem de cima, outros de baixo do oceano, nós não sabemos ainda, só existem teorias. Tem gente falando besteira, que é o Leviatã dito na Bíblia, no livro de Jó. Pessoal, pelo amor de Deus, esse negócio aí é muito grande. Isso é um grande perigo para o Brasil. Por que isso é um grande perigo para o Brasil, pessoal? É um grande perigo porque o Brasil já vem sendo avisado há um bom tempo sobre risco de tsunami em toda a nossa costa. Olha o tamanho disso comparado ao mapa do Brasil e para a África. A África também um risco de tsunami sem igual. Pessoal, coisas muito grandes vão começar a acontecer no mundo e maiores ainda do ano que vem em diante. Então, minha gente, esse vídeo aí é algo que eu acho extremamente assustador. Ninguém está explicando o que é isso, e óbvio que nem vão explicar. Vocês veem no decorrer do mapa, vocês veem grandes concentrações de calor e muitas pessoas têm me perguntado, essas alterações climáticas, Rafael, elas podem ser manipuladas
por causa das pautas da Agenda 2030? Sim. Eu não vou entrar em assunto aqui que a plataforma não gosta em relação à ARP e tal, mas vocês sabem que sim. Pode haver sim, e no decorrer do vídeo você vai entender o porquê. Então, pessoal, essa questão do ARP, isso é algo muito sério, porque os caras podem fazer o que querem com isso, segundo teorias, né? Vamos falar assim, teorias. E a questão da cultura local. O que está acontecendo no mundo? Olha só, pessoal. A União Europeia, nos países europeus, eles têm uma forma de ação mais rápida, mais prática, nos países que já estão lá. Nos países daqui, eles não teriam esse poder. Então, qual a forma de agir? Poderia ser através de uma questão climática, de um controle climático? Facilmente. Facilmente.
Então, minha gente, essa questão da Agenda 2030 tem três grandes pontos específicos nessa agenda que eu queria comentar. O número um é a ação contra a mudança global do clima. Né? E aí a Agenda 2030 diz que esse objetivo visa adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e seus impactos. É fundamental para a preservação do planeta e a sustentabilidade das gerações futuras. Eles estão falando de uma grande ameaça global do clima. Então, isso pode ser criado e tal, para forçar isso aí? Pode. Energia limpa e acessível, outro tópico que eu queria falar. Busca assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos todas e todos. A transição para fontes de energia limpa é essencial para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Eles falam de efeito estufa. Mais curioso é que eles continuam andando para lá e para cá nos seus jatinhos particulares. O terceiro ponto são as cidades e comunidades sustentáveis. Frise isso, cidades de 15 minutos. Não podemos falar sobre isso aqui. Você vê isso lá no Telegram, nos nossos conteúdos de restrito, enfim. Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. Isso envolve planejamento urbano inteligente, transporte eficiente e redução da poluição. Recentemente, cientistas estão falando que peido de vaca está prejudicando o planeta por causa das emissões na camada de ozônio, de alta concentração de gás carbônico. Então, pessoal, o nível que a coisa está é absurdo. É absurdo. A desinformação na TV excede todo entendimento. Então, a cidade de 15 minutos visa proteger a população do mundo, onde todos vão estar dentro dessas cidades. O só entra e sai com seu QR Code. Você só pode fazer as coisas se estiver monitorado e fazer parte do sistema. Então, a gente vê o seguinte, essa guerra de agricultores acontecendo, pessoal, contra a elite globalista, ela é muito intensa e a mídia não está falando sobre isso. Isso tem tudo a ver com o que está acontecendo no Sul. Preste atenção. Vou repetir. Isso tem tudo a ver com o que está acontecendo no Sul. Por quê? Por causa da Agenda 2030. Então, minha gente, os agricultores estão sendo forçados pela União Europeia a vender suas terras mais barata, a entregar suas terras, a entregar suas operações de plantio e colheita, para que haja uma questão, não sei se estatutária seria a palavra certa, onde pertença a um só grupo. Então, isso já está em andamento e os agricultores não estão aceitando muito bem isso. E a gente vê coisas como as que você já está vendo agora, aí, por exemplo, na China. O Xi Jinping contratou 87 mil policiais agrícolas e eles estão perseguindo agricultores chineses. Então, esses agricultores chineses que você está vendo no vídeo, eles só podem plantar culturas aprovadas pelo governo. Então, essa polícia, por exemplo, ela prendeu essa família aí do vídeo e simplesmente retirou suas bananeiras, porque o governo quer que eles plantem apenas cana-de-açúcar. Então, isso já está acontecendo na China. Oregon, por exemplo, o governo local, segundo essa mulher que está falando aí, essa agricultora, ele vem fechando fazendas familiares, pessoal, perseguindo pequenos agricultores que vendem alimentos para os seus vizinhos, fazendas que sustentam bairros locais. Então, isso já está acontecendo em Oregon, ela está denunciando aí. Então, eles entenderam o seguinte, eles entenderam onde está chegando a crise e o porquê os agricultores estão se manifestando no mundo inteiro. Então, o governo está usando imagens de satélites para identificar as fazendas-alvo, segundo ela explica, e há uma linha direta do governo com os vizinhos para denunciarem. Então, minha gente, isso já está acontecendo. Esse outro vídeo aí, por exemplo, o eurodeputado holandês, Robert Royce, ele está expondo essa questão dos globalistas contra os agricultores no parlamento da União Europeia. Ele diz o seguinte, a classe dominante
quer que os nossos agricultores desapareçam. Uma regulamentação de cada vez. Tudo em nome do clima, claro. As falas dele, ele continua. Parem de forçar as pessoas a viver de forma diferente e parem de impossibilitar que os agricultores façam seu trabalho. Precisamos absolutamente dos nossos agricultores. A segurança alimentar é também uma questão de segurança nacional. Esse outro vídeo que você já está vendo aí, o eurodeputado croata, é o Mislav Kolakušić, nome esquisito. Então, Miroslav ele fala sobre um golpe climático usado contra os agricultores. E a fala dele no Parlamento da União Europeia também é a seguinte: a União Europeia está a usar o esquema climático como pretexto para confiscar terras agrícolas aos agricultores, com o objetivo final de criar escassez deliberada de alimentos. Isso não é brincadeira, gente. Vocês estão vendo aí que a crise de alimentos está sendo forçada no mundo a haver uma escassez. Algo vai levar a uma escassez. Em República Tcheca, os agricultores estão descarregando estrume aí, nesse vídeo que você está vendo, nas ruas em sinal de protesto. Então, minha gente, vamos analisar algumas coisas específicas sobre o que está acontecendo no Brasil no Sul, se tem a ver com algo acontecendo de forma proposital, climática, para supostamente prejudicar a produção de alimentação no Brasil. Vamos analisar como supostamente estaria acontecendo na Europa? Então vamos analisar alguma coisa. Tem muita gente na rede social falando abobrinha, dizendo o seguinte: agora o Brasil inteiro vai passar fome, porque o que aconteceu com o Rio Grande do Sul vai haver uma grande situação prejudicial ao Brasil, muito grande, chegando a níveis próximos da década de, se não me engano, de 80, onde houve um racionamento, inclusive de carne bovina. Acho que excedeu 1 ano, 2 anos mais ou menos, eu não me recordo, mas enfim. Eu vou dar uma lista para vocês de coisas aqui, para vocês observarem em relação a essa agenda climática, sobre lugares específicos que vão estar na alça de mira daqui em diante. Como eu falei, na Europa é fácil de você regulamentar as coisas usando a lei. Mas fora, de que forma você vai chegar lá? De que forma você vai impedir uma produção em massa de alimentos? Então, pessoal, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. O arpim. Então, vamos lá. Produtores de soja. Quais são os maiores, os principais produtores de soja no Brasil? Vocês têm que ficar de olho porque os estados que eu falar aqui e explicar são estados em potencial de supostamente acontecer o que aconteceu no Rio Grande do Sul ou algo semelhante. Se o plano é esse, como alguns estão dizendo, que seria para afetar supostamente propositalmente a produção de alimentação, então a gente tem que observar outros estados. Mato Grosso tem a produção de 45 milhões e 600 mil toneladas, numa área plantada de 12,86 milhões de hectares. O Mato Grosso lidera a produção de soja no Brasil. Segundo o Paraná, com os dados que vocês estão vendo aí na tela, é o segundo maior produtor de soja do Brasil. E o terceiro maior produtor é o Rio Grande do Sul, produziu 13,018 milhões de toneladas de soja. Então, pessoal, o quarto é Goiás. Então, vamos nos atentar para Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás. 4 estados para a gente ficar de olho com supostas coisas que podem acontecer, como aconteceu com o Rio Grande do Sul. Entendeu? Se a questão não for uma teoria, eu vou explicar com mais calma essa questão por causa do Great Reset, uma situação que vai se intensificar mais no mundo, já começou a acontecer. E isso dentro do Great Reset ou Grande Reset vai acontecer exatamente esses eventos, essa escassez de alimentos. Então, os maiores produtores de grãos do Brasil, os maiores produtores de grão. Em primeiro lugar, Rio Grande do Sul. Ele é líder na produção de arroz, e isso aí vai pegar pesado para a gente, diante dessas catástrofes ocorridas agora no Sul.
O Rio Grande do Sul é líder, segundo o Paraná, e o terceiro lugar, Goiás. São os 3 maiores produtores de grãos do Brasil. Então, minha gente, não podemos deixar de atentar também na questão da carne bovina. Isso eu vou explicar com mais calma algumas coisas. Então, os maiores produtores no Brasil de carne bovina é o Mato Grosso, lidera com 32,7 milhões de cabeças de gado. Segundo lugar, Goiás, com 23,6 milhões. Terceiro lugar, Pará, com 22,3 milhões. E carne de frango, primeiro lugar, Paraná. Segundo lugar, Santa Catarina. Terceiro lugar, Rio Grande do Sul. Então, pessoal, a gente tem que atentar para o seguinte. A gente tem que atentar, ficar de olho em acontecimentos no Mato Grosso, acontecimentos no Paraná, acontecimentos no Rio Grande do Sul. Obviamente já aconteceu. Se vai continuar ou não. Vocês estão entendendo? Porque se aconteceu algo, agora vamos tratar naturalmente da reestruturação do Estado. Por que iria continuar uma constância de problemas lá para afetar a um longo prazo maior? Tá entendendo? Então a gente tem que observar isso. Então a gente tem que ficar de olho nesses estados, tem que ficar de olho em Goiás, no Pará, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Olha que está fechando praticamente na maior parte do sul do Brasil. Curiosamente, né, essa questão aí da anomalia magnética do Atlântico Sul, ela está logo em cima, principalmente do sul. Complicado, né, pessoal? Muito complicado. Eu vou dar uma palhinha para vocês de algumas coisas que vão vir a acontecer em breve. Uma questão, por exemplo, da inversão do campo eletromagnético. Pessoal, como eu falei, Europa, plasma cai do céu. Não sei se você sabe, é uma alta concentração de plasma acima de nós. E só você pesquisar, eu não posso falar muito. E nós que estamos aqui mais na América do Sul, como a Bíblia diz, saraiva, gelo. Então, aqui é muito frio constante, queda de gelo. Europa, queda de plasma. E a gente sabe que o plasma, aonde ele cai e tem a água salgada, bum! Imagina os oceanos com queda de plasma no planeta inteiro. Já parou para pensar? Imagina pessoas lá naqueles bunkers governamentais, ultra seguros. Pessoal, o ali vai se fechar em cima de quem estiver lá. Não vai ter como sair. Os bunkers vão virar verdadeiras prisões eternas para quem está lá. Não vai sair mais. Não vai. Rafael, para onde eu iria colocar o mais seguro hoje? O mais longe possível de costas, de rios. Se você pudesse afastar um pouco da região sul, se você puder ir para cima de grandes montanhas, vou dar um exemplo aqui no Rio de Janeiro, Nova Friburgo, lugar extremamente seguro diante de acontecimentos assim. Esteja distante pelo menos uns 200 a 300 quilômetros da costa. Ah, mas eu no Rio de Janeiro eu gosto de morar em Arraial do Cabo, gosto de morar em Cabo Frio, gosto de morar, por exemplo, em Paraty, gosto de morar em Angra dos Reis, meu irmão. E essas regiões aí já era. A costa do Rio de Janeiro, em dado momento, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer algo muito superior ao que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, minha gente, o que eu estou falando para vocês aqui é uma análise bem diretiva, bem objetiva. Infelizmente, eu não posso entrar em assuntos mais profundos, adentrar em assuntos mais específicos, mas vocês veem isso lá nos nossos conteúdos restritos. Se você quiser ter acesso, você será bem-vindo. E conforme eu prometi e falei, os novos assinantes nós vamos pegar praticamente as assinaturas e vamos estar revertendo a maior parte disso para o Sul, para ajudar os nossos irmãos. Tá beleza, pessoal? Não deixe de nos seguir no Instagram, não deixe de nos seguir no Telegram, não deixe de nos seguir aqui no YouTube, compartilhe esse vídeo, mande para um amigo, mande para um colega. Espero que você tenha gostado, eu tenha esclarecido muitas dúvidas. E, pessoal, infelizmente, os problemas
vão vir mais intensos no Brasil pós 2025, muito mais, e temos que nos preparar. Assista o vídeo aqui no canal Última Profecia se Cumpriu, profecia escatológica que antecede o início do Apocalipse e da Grande Tribulação. Você vai entender melhor o tempo que nós estamos profeticamente, biblicamente, historicamente, diante da questão dos acontecimentos atuais e do fim. Tá beleza, pessoal? Meu desejo é que Deus abençoe a sua vida grandemente. Um forte abraço. Oremos pelo Sul.